Sejam bem-vindas ao nosso Diálogo 47. Iniciando o nosso dia, nossa quinta-feira, com o tema sincronicidade. Quando a vida começa a falar com você, sendo preenchida, né? Sendo integrada aqui as nossas buscas, as nossas escolhas, cada um no nosso momento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sincronicidade é um termo moderno, mas o que ela representa existe desde sempre, né? Como humanos que somos. E a gente vai falar um pouquinho disso, não do termo em si, mas olhar para a nossa vida, né? Será que a gente percebe a vida falando com a gente? Será que a gente está atento, observando os sinais? Será que a gente se sente sozinha nos momentos mais desafiantes? Ou a gente está ali prestando atenção nas respostas, nos caminhos, nas sugestões, nas alternativas que existem? Então, hoje a gente tem esse espaço para falar um pouquinho sobre isso. E eu queria saber se você percebe isso. Você percebe a vida falando com você, a vida te trazendo direção, te trazendo resposta? Você nota isso ou não? Eu gostaria de saber um pouquinho de vocês. Você nota isso? Para você, isso é algo comum ou não? Você não percebe, você não vê, que aquilo pode ser um sinal a respeito de desafio que você está vivenciando? Ou você é daquelas pessoas que tudo vê sentido em alguma coisa, né? Eu queria saber de vocês, se alguém quiser escrever no bate-papo, se quiser abrir o microfone e falar, para a gente poder ir trazendo esse assunto que pode acender uma luzinha, porque às vezes a gente está buscando algo que já existe em nós e a gente não percebeu. Então, como isso é para vocês? Você percebe a vida falando com você? Se eu não observo, que eu possa observar, e se eu observo, como que eu posso usar isso, né? Entender que nada é aleatório. Se existisse algo aleatório no mundo, a gente não teria um Deus tão sábio como gerente, coordenador, diretor desse planeta. Então, assim, abrir mão da ideia de que existem coisas aleatórias, eu entendo que é um passo fundamental para a gente se apropriar do nosso lugar na vida, da gente se apropriar da força que aquilo que está acontecendo está nos proporcionando. Então, é um grande passo, eu acredito, a gente parar de falar, sabe assim, ai, que coincidência, menina! Ah, coincidência! E se a coincidência for o seu campo mostrando para você um caminho, né? É essa a minha proposta hoje, essa reflexão, porque a gente tem muitas ideias automáticas, né? De coisas que a gente aprendeu desde cedo, do que a gente ouve as pessoas falando, e a gente só reproduz, e muitas vezes isso é o grande véu nos nossos olhos, impedindo que a gente veja o que é claro, impedindo que a gente veja o que está aqui, ó, um palmo de distância do nosso nariz e a gente não percebe. Até anotando aqui, depende como estou, porque isso é muito importante que a Carol trouxe. Só estou anotando para a gente poder expandir. Então, depende de como eu estou. Ela trouxe uma chave aqui importante. Gratidão, Carol. Que a gente na mentoria. Eu falei para elas pesquisarem o significado espiritual de cada animalzinho, às vezes que aparece, a borboleta, um bichinho que está incomodando, porque tem um significado. Na verdade, não existe nada no universo sem um significado. É uma ignorância nossa considerar que aquilo está no lugar errado, que aquilo não era para acontecer, né? Que tem alguma coisa fora do lugar. Isso do meu ponto de vista, e vocês podem jogar fora se não fizer sentido, é ignorância. Porque se a gente parte do pressuposto
que existe um Deus, criador de tudo que existe, que na obra dele existe uma sabedoria que é conduzida de forma muito. Eu até me arrepio, é de forma orquestral, é uma orquestra, ele rege uma grande orquestra, onde tudo está conectado, onde o movimento de um contribui com o movimento do outro. Então, nada na nossa vida é aleatório. E situações se repetem às vezes, não é? Mensagens chegam, um filme que você assiste, uma pessoa que aparece na sua vida. São tantas as possibilidades que o conceito, né, sincronicidade, eu até deixei aqui, porque não é a minha área de especialização, mas a Cris pode contribuir depois, porque o termo sincronicidade foi criado pelo Jung. E ele diz que é a ocorrência, até deixei aqui, vou ler para vocês. É a ocorrência de coincidências significativas, ou seja, episódios que são carregados de significado. Entre eventos internos, ou seja, os meus pensamentos, os meus sonhos, as minhas emoções, e eventos externos, sem relação de causa e efeito aparente. Então, parece no primeiro momento que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um fenômeno que une o mundo psíquico e físico por um significado. Então, parece que aquilo não tem a ver com o momento que você está vivendo. Parece que aquilo não tem nada, não é uma resposta, não é uma direção, mas no fundo é a pura expressão de um comunicado de Deus na nossa vida. E principalmente nos nossos processos profundos de mudança, nós não estamos sozinhos. A vida está respondendo e direcionando o tempo todo, nós nunca estamos. E eu estou aqui hoje para que, se você pense e acredita em algum momento que você está abandonada, sozinha, sem direção, sem saber o que fazer, você está equivocada. Você não está sozinha, você não está abandonada, você pode não saber o que fazer agora, mas se você fizer uma escolha de prestar atenção, de olhar à sua volta e entender que tudo, exatamente tudo, tem um sentido que você pode não entender ou traduzir imediatamente, mas se você acolher aquilo, aquilo vai te trazer uma resposta, você vai se posicionar de forma muito diferente. Então, do ponto de vista sistêmico, eu diria que é o campo se expressando, né? É a informação, que é o que a gente vê na constelação, a informação emerge, ela surge diante de nós, e a gente então precisa escolher o que fazer com aquela informação. Então, sistemicamente, é a sua vida traduzida em coisas. O que eu preciso traduzido em uma situação, em um episódio, é no bichinho que aparece na minha casa, é na música que eu ouço e que me toca, é numa mensagem que eu vejo às vezes no Instagram, uma frase que ela chega. Gente, a sincronicidade ela atravessa a gente. Não é, você não pensa naquilo, aquilo te atravessa, aquilo te faz assim, opa, peraí. Então, se você não tem esse hábito, eu quero muito que você se disponibilize a criar esse hábito, porque na psicologia eles dizem que é um sinal clássico de que você está realmente em um processo de mudança profundo. E por que, num processo de mudança profundo, as coisas parecem que começam a borbulhar? Porque a gente está mais atenta, não é? Quando a gente está com uma questão para ser resolvida, a gente está disposta a resolver, como nós que estamos aqui, nós não estamos aqui aleatoriamente, nós estamos dispostos a aprender algo ou a falar sobre um assunto que nos interessa, ou ter um insight. Quando a gente está disposta, a gente então, a nossa mente, ela começa a focar, ela começa a estar mais atenta. E é por isso que a gente começa então a traduzir esses sinais de alguma maneira.
As respostas começam a chegar para a gente de uma maneira diferente. E aí, o que que acontece? Comigo, isso é muito repetitivo, gente, é muito. A ponto de ser, como a Cláudia compartilhou, chega a ser até engraçado, porque tudo para mim tem sentido. Eu posso não saber, mas tudo para mim tem sentido. E o ano passado, nessa época de abril, ano passado, eu vivi um grande processo de cura em relação ao perdão. A gente, inclusive, eu fiz um diálogo, sobre isso, onde eu trouxe o meu testemunho sobre esse processo de cura em mim. E nesse diálogo do ano passado, eu fui desenhando para vocês todo um processo de sincronicidade de uma mensagem que eu recebi, do devocional que eu fiz, da série, do trecho da série que eu assisti, todas me direcionando para um único lugar que eu precisava colocar atenção. Então, normalmente, a gente não está olhando para o que a gente precisa. E aí, Deus, na sua bondade infinita, vai nos dando sinais diários o tempo todo, trazendo a mesma mensagem. São coisas diferentes acontecendo, mas trazendo a mesmíssima mensagem. E aí a gente é impactada por aquilo para que a gente olhe. A gente o tempo todo está recebendo aquilo de alguma maneira, mas a gente está distraído num automático. Então, assim, se hoje você tem uma questão que você já está cuidando, ou que você sabe que é necessário cuidar, você vai precisar desligar o seu piloto automático. Porque o automático só faz as mesmas coisas o tempo todo, só sente as mesmas coisas, só olha para as mesmas coisas, e ali não vai ter solução, porque se tivesse, a gente estava bela e plena e feliz. Então, para a mudança acontecer, talvez a gente tenha que quebrar uma crença que a gente tem que estar nos arrastando. Um ponto de vista que a gente mantém, uma maneira de falar que às vezes nos mantém presas a uma mesma dor, repetindo coisas e reclamando de coisas. Então, para a mudança se concretizar dentro de nós, a gente vai precisar desligar esse piloto automático. E as sincronicidades, né, que são essas situações que vêm nos trazendo aleatoriamente, né? É a borboleta, é a formiga, é a mensagem, é o filme, o que quer que seja, que não são aleatórias, são sinais, é como se Deus estivesse ali, sabe, falando assim: olha, por aqui, por favor, senhora Cláudia, por aqui. Vamos juntos por aqui? E aqui, na hora que eu abri a sala, Bru, eu vi que você tá com a mãozinha levantada, já vou te ouvir. Eu abri a nossa sala de hoje, eu não tinha pensado nisso ontem. Eu abri a sala e me veio o poema chamado Pegadas na Areia, que talvez todas vocês conheçam. E eu separei para ler, para a gente não sair daqui se esquecendo disso, que tem muito a ver. A gente na dor, como a Carol falou, depende de como eu tô. E normalmente, quando eu não tô bem, é quando eu menos vejo. E é quando eu mais preciso ver. É quando eu menos percebo a direção e é quando Deus mais fala com a gente de maneira muito íntima, muito pessoal. E olha só esse poema. Mesmo que você já conheça, agora ouça com essa intenção de sair do nosso encontro de hoje atenta. Atenta não é preocupada, não é querendo ver, mas atenta, desperta, como Paulo de Tarso falou, desperta, ó tu que dormes, acorda, abra os seus olhos, abra o seu coração, para de dormir, sabe? Para de ficar na sonolência, acorda.